Olá, um bom dia para você. Eu sou Erivelton Brandão, eu sou evangelista e talvez você está vivendo dessa maneira, você se encontra assim. Por quê? A Bíblia nos fala no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15: perdoai e será perdoado. Então a Bíblia nos fala claramente que se uma pessoa tem algo de ódio, de ira, de maldição na vida dela, e isso faz com que ela se torne uma pessoa que não é capaz de perdoar. Então talvez você tenha contenda, você tenha inimizade com alguém e você não libera o perdão. Então o perdão é algo que pode condenar e pode salvar. Então o perdão ele é fundamental na vida de uma pessoa. Talvez você tenha contenda com seu pai, com sua mãe, você tenha contenda com o vizinho. Satanás tem usado situações para que você tenha ódio, mágoa, não perdoa sua esposa, não perdoa seu filho. Talvez porque o seu filho não faz o que você quer, você tem ódio, tem mágoa do seu filho, mas Deus diz o seguinte: perdoai e lhes será perdoado. Porque se não perdoar, o Pai não lhes perdoará. Então, meu irmão, Jesus está convidando você para que você libere o perdão. Seja para aquele que assassinou o seu filho, seja para aquele que assassinou a sua família. É preciso liberar o perdão. Caso contrário, você está longe de Deus. Não há aproximação do Senhor se você não libera o perdão. Seja lá para quem for, o perdão é necessário para que você tenha uma vida com Deus, para que você esteja guardado debaixo das asas do esconderijo do Altíssimo. Então não há outra maneira, não há outro caminho a não ser você fazer a vontade do Senhor. Talvez você se encontre numa situação em que você está em maus lençóis. Por quê? Porque você tem feito a sua vontade, você tem feito a vontade do mundo. Se você olhar o que está acontecendo em Israel, por quê? Por que Deus permitiu que o Hezbollah tocasse em Israel? Porque Israel rejeita o Senhor. Apesar da promessa que há para o povo de Israel, Deus não tirará a promessa que há em Israel. Mas Israel está sendo tocado por quê? Porque desobedece à direção. Deus deu o seu filho para morrer para o mundo, para o Israel, por mim e por você, mas Israel rejeita o Senhor, Israel rejeita a promessa. Então haverá um dia que Israel vai estar no meio do fogo cruzado. Ou eles decidem se curvar para Deus, reconhecer que Jesus é o Senhor, ou Deus, mesmo sem tirar a promessa, Deus pode fazer com que Israel se torne escravo de outra nação, como aconteceu. Por várias vezes Israel desobedeceu a Deus, Israel virou as costas para Deus e Deus entregou eles na mão de outras nações. Isso não impede que Deus, mesmo sem tirar a promessa, isso não impede que Deus coloque eles a ser escravo de outra nação, ser dominado por outra nação. Mas Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história, Deus quer salvar você. Mas você tem ouvido o mundo, você tem ouvido pessoas influentes que não servem o Senhor. O mundo tem usado, Satanás tem usado pessoas influentes, pessoas para influenciar você a viver longe de Deus. Então Deus tem promessa para quem crê, Deus tem promessa para quem é humilde, para quem se curva, para quem se humilha na presença dele. Então, meu irmão, você tem a chance, você tem a oportunidade de você mudar sua história. Você tem a oportunidade de não servir o mundo, de não servir a si mesmo. Então você vê que ao longo de toda a história do povo de Deus, nós que servimos a Deus, nós que cremos na palavra de Deus, nós somos descendentes de Abraão, nós somos descendentes de Davi. A partir do momento em que você entrega sua vida para Jesus, você se torna filho de Abraão. Então você tem toda a oportunidade de servir o Deus vivo, Deus poderoso, de ser salvo, de ter uma vida deleitosa com Deus e não
você viver de escravidão, você viver de acordo com o mundo, de acordo com o sistema. Então, meu irmão, Deus quer falar com você. É só você crer, é só você se humilhar na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Faz tudo novo na sua vida, através da fé, através da palavra, através da obediência. Deus se faz tudo novo. Então, se você vê aos olhos humanos, você vê muitas coisas que é transformada pelo homem, mas tudo vem de Deus. Nada que você consegue ver, nada que você consegue enxergar, foi o homem que criou. No livro de Gênesis está escrito que Deus criou o céu, a terra, os homens, os animais, os céus, os mares, os rios, a floresta. Então tudo vem de Deus. Mas só que o homem esquece que Deus está no controle, que Deus está no comando. Então o homem insiste a ser Deus de si mesmo. Nós vivemos numa época aonde o ser humano é Deus de si mesmo. Nós vivemos numa época aonde o homem não quer se curvar para Deus. O homem pensa que é dono de si mesmo e esquece que Deus está no comando, que Deus está no controle. Então é muito fácil a pessoa querer tomar decisões próprias por si mesmo. Só que lá na frente, quando tudo dá errado, aí é que ele vai pensar: o que eu fiz? Eu poderia fazer diferente, eu poderia agir diferente, eu poderia pensar de outra maneira. Por quê? Porque o homem é criado por Deus. Só que o homem, sem a direção de Deus, ele toma decisões erradas, ele dá passos errados. E só quando ele está no fundo do poço, só quando ele se encontra no vale da sombra da morte, é que ele vai se dar conta que não é o que ele queria, não é a decisão que ele tomou. Então você, meu irmão, tem a grande oportunidade de servir, de ter uma vida abençoada, de ser salvo. Você tem a oportunidade de ser filho de Deus. No livro de Romanos diz o seguinte: que quem vive para si, para fazer a própria vontade, quem vive para agradar a si, a carne, é filho de Satanás. É doído ouvir isso, talvez você vê isso como uma palavra agressiva, mas é a verdade. Está lá escrito em Romanos: quem vive no pecado, vive para servir Satanás, se torna filho, escravo de Satanás. Então você tem a oportunidade de servir o Deus vivo, de servir o Deus Todo-Poderoso. Jesus morreu por você. Então a partir do momento em que você vive para agradar a si mesmo, você vive para servir a si, você virou as costas para Deus, você está negando a Deus. Então você vê que Israel, há mais de 2023 anos, rejeita. Há mais de 2023 anos, Israel olha para Jesus e acha que Jesus é um mero profeta, simplesmente um profeta. Então assim, existe a promessa? Existe. Israel vai se converter? Vai. Mas até lá, todos os israelitas, qualquer pessoa na face dessa terra que morrer sem reconhecer, sem servir, sem reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e o único Deus, não será salvo. Então você tem a oportunidade aí agora de servir. Você tem a oportunidade de ter uma vida abençoada aqui na terra. Tem guerra, tem batalha, tem perseguição, tem afronta, tem. Mas Deus diz o seguinte, que você será salvo. Porque Ele diz o seguinte: aquele que perseverar até o fim, aquele que me servir e não duvidar, esse será salvo. Então, meu irmão, não tem outro caminho, não tem outra saída. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o general de guerra, Jesus Cristo é o pão que desceu do céu para saciar sua sede,
e para que você tenha vida com abundância e tenha vida eterna. Então, toda quarta e todo sábado eu estarei orando por você ao vivo no Facebook e no YouTube. Seja o nosso parceiro, seja o nosso aliado, se inscreva no nosso canal, divulgue a palavra de Deus, seja colaborador. Vamos semear a palavra, levar a palavra de Deus até as pessoas que quer ser salvo, que quer ter vida, que quer ter paz de espírito. Amém? Um abraço, fica na paz do Senhor, que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu trabalho e seja fiel ao Senhor. E você vai conhecer a glória de Deus, é claro. Você tem que permanecer na presença de Deus, você tem que ser fiel, permanecer, se vigiar, renunciar, rejeitar o pecado. E aí você será conduzido pelo Espírito Santo. O mais importante na vida de um cristão é você ter o Espírito Santo. É você viver em comunhão com Deus. Tudo que você conquistar aqui, tudo que você fizer na face dessa terra, vai ficar. Você não vai levar nada. Quando você morrer, quando a sua alma descolar do seu corpo, você não vai levar nenhuma grama de ouro que você conquistar. Você não vai levar nenhum tijolo das mansões que você conquistar. Claro, você vai usufruir. Enquanto você viver aqui, você vai usufruir. Você vai estar vivendo aqui com abundância. Você vai viver aqui na presença de Deus. Você vai glorificar, exaltar o nome do Senhor com todas as conquistas que você fizer. Mas quando você morrer, você não vai levar nada. Até o seu corpo, a carne, os ossos, o sangue vai voltar para a terra, porque Deus criou o homem da terra, deu vida através do seu espírito. Mas assim que chegar o seu último dia, tudo vai ficar na terra, mas a sua alma não morre. A sua alma será conduzida ou ao céu ou ao inferno. Então, meu irmão, tome a decisão certa, seja inteligente, guarda a palavra de Deus dentro de você, entrega a sua vida para o Senhor Jesus e você será salvo, terá vida eterna, é para sempre. Eu creio que você vai tomar essa decisão e você vai pagar o preço, porque não é fácil, nada é fácil, meu irmão. Deus não ofereceu facilidade para ninguém. Então, guarda a palavra, entrega a sua vida para Jesus e seja firme na presença do Senhor e tenha uma vida deleitosa aqui e uma vida eterna com o Senhor Jesus. Amém? Seja o nosso aliado no ganho de alma. Dê like, compartilhe os nossos vídeos. Fica na paz do Senhor.